A paz do Senhor a você que me assiste, me acompanha aqui nesse canal. Meu nome é Jeremias, eu sou um pregador da Palavra de Deus, chamado e escolhido por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas da salvação, para pregar a Palavra de Deus e que você receba esperança no seu coração, vida, alegria através dessa palavra. E eu estava meditando em uma passagem e gostaria de fazer uma pergunta para você. Você se preocupa, você se importa com o que os outros pensam a respeito de você? E eu estava lendo uma história aqui muito legal, a respeito do apóstolo Paulo, e eu queria compartilhar com você, que se encontra no livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eu achei até, por um certo lado, engraçada, essa passagem quando eu estava lendo. Já conhecia, mas lendo novamente, meditando na palavra do Senhor, eu pensava como é o ser humano, é interessante, Fazem os seus julgamentos, a respeito das pessoas. Nós também, às vezes, erramos nesse ponto, mas Paulo, ele acabava de ser salvo, Ele conseguiu se salvar de um naufrágio, Ele estava no navio, indo para Roma, e o navio acabou, eles conseguiram encalhar o rio, próximo de uma praia aqui nessa ilha, porque o mar estava muito revolto e eles estavam com perigo de afundar enfim, Paulo conseguiu se salvar dessa situação juntamente com todas as pessoas que estavam naquele navio. E diz aqui, como eu acabei de ler, que ele chegou nessa ilha e ali as pessoas daquela ilha receberam eles bem, então fizeram uma fogueira, e quando Paulo foi ali colocar uns gravetos nessa fogueira, uma cobra se prendeu na mão dele. Então houve um julgamento por causa dessa situação. Esse homem deve ser um assassino. Certamente, olha aqui diz assim: certamente esse homem é assassino. Eles nem conheciam Paulo, mas já julgaram ele como assim, dando certeza, é um assassino. Por quê? Por causa de uma situação que eles acompanharam. Ele foi salvo, do mar, mas a justiça não deixa viver. Só que Deus era com Paulo, E eles esperavam, que ele morresse a qualquer momento, que ele foi ali picado, por uma cobra. Mas o tempo passou, nada aconteceu. A expectativa daqueles homens foi frustrada, Paulo continuou vivo, saudável ali, diante daquela fogueira, juntamente com aquelas pessoas. E aí a opinião deles a respeito de Paulo mudou, De um homem que eles tinham como certo ser um assassino, agora diziam ser ele um Deus. Olha que diferença, de um assassino para passar a ser um Deus. Olha como é o ser humano, como são as pessoas, que muitas vezes nos julgam, te julgam. Talvez até você esteja passando por uma situação assim, ou já passou por uma situação assim. O que eu gostaria de dizer para você: você é quem tem que saber quem você é. A opinião que vale a seu respeito é a sua. Não procure ficar tentando agradar os outros. Você só vai se desgastar, perder seu tempo, perder a sua saúde, desgastar a sua vida tentando agradar as pessoas.
Quer um conselho de Deus para a sua vida? Procure agradar a Deus. Como que você vai agradar a Deus? Vivendo de acordo com as orientações, com os conselhos da sua palavra, da palavra de Deus. Porque Paulo sabia quem ele era. Ele era um homem de Deus, que pregava a palavra, que Deus usava ele tremendamente. E aonde ele ia, aonde ele estava para fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Olha que interessante. Ele não se importou com aquela opinião que tiveram a respeito dele. Pode ser até que ele tenha ouvido ou não tenha ouvido, não importa, mas ele estava focado na missão que Deus colocou em suas mãos. E aqui, quando dá continuidade, né, dessa passagem, diz assim: perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha só a missão de Paulo, fazer a obra de Deus. Ele foi hospedado ali numa casa de um homem, né, o principal da ilha, um homem importante, né, pelo que diz aqui. O pai desse homem estava enfermo e Paulo, por causa do poder de Deus, da presença de Deus na vida dele, ele orou por aquele homem, aquele senhor, e ele foi curado. E aí as pessoas viram que havia algo diferente na vida de Paulo. O que? A presença de Deus. Então, aonde Paulo ia, Paulo estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele tinha um propósito na vida dele. Qual é o propósito da sua vida? Para o que você foi chamado na sua vida? É importante que você saiba isso. O propósito da sua vida. E qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da nossa vida? Aquilo que arde no nosso coração, aquilo que te faz feliz, aquilo que você faz com amor, faz com carinho, que você deseja fazer. Talvez trabalhar na área da saúde, na área da segurança, da educação, no comércio, enfim, tantas coisas. Cuidar de pessoas, ajudar o próximo, amar o próximo, né? Jesus nos ensinou isso, deixou esse mandamento. Mas aquilo que você sente no seu coração de fazer com amor, faça. E para finalizar aqui, né, no finalzinho aqui do livro de Atos, lá no versículo 30 desse mesmo capítulo, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Paulo foi para Roma, né? E aqui diz assim: pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Um dia Paulo teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. E dali em diante a missão dele passou a ser pregar, falar a respeito de Jesus Cristo. Do quão maravilhoso Jesus é. Jesus morreu em nosso lugar, Jesus morreu por nós, para que a gente tenha a vida eterna. Paulo, ele teve essa experiência e foi tão forte em sua vida que dali em diante ele era um perseguidor da igreja, ele passou a ser agora um pregador da palavra de Deus e anunciando a Jesus como o único Senhor, como o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E é isso que eu faço hoje também, né? O meu desejo, aquilo que arde no meu coração, é pregar a palavra de Deus, é falar para você que me assiste, para as pessoas que eu encontro, para aqueles que eu tenho oportunidade, falar a respeito de Jesus, que Jesus é bom, que Jesus deu a sua vida por nós. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte, para que se ele venceu, nós venceremos também. Aliás, na Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, meditar nessa palavra,
viver essa palavra. Não se importe com o que as pessoas pensam de você, acham de você. Você é que sabe, né, as lutas que você enfrenta, o que você tem que fazer para viver. Saiba que Deus te ama e Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar. Se você já é salvo, se você já entregou sua vida para Jesus, graças a Deus por isso. Mas se você ainda não fez, faça. Entregue sua vida para Jesus. Jesus é o único Salvador, o único que pode mudar a sua vida e a sua história. Assim eu encerro essa palavra, desejando que você fique debaixo da bênção de Deus, que você seja feliz, mas feliz na presença de Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Amém.